O capítulo 3 do livro Desenvolvimento Urbano, de Emanuel Freitas e Valéria Diniz, de Miranda. E esse capítulo em especial, ele vem nos falar sobre o uso e ocupação do solo. Isso tem muito a ver com planejamento urbano, que é uma área de estudos que envolve a análise e a compreensão de aspectos como moradia, trabalho, lazer e como ocupamos e utilizamos o território urbano. Para isso, considera-se também o desenvolvimento sustentável e harmonioso das cidades. Me chamo Larissa. Dentro do planejamento urbano, eu irei falar sobre uma ferramenta que é importante, que é o zoneamento, que ela vai dividir a cidade em áreas com o objetivo de organizar o uso do solo de uma forma eficiente e harmônica. A nossa apresentação ela vai ser dividida em tópicos. Nesse primeiro momento, eu e a Vânia Mary, nós vamos falar como que surgiu essa ideia de organização e zoneamento. Posteriormente, a Luana e a Vânia Maria irão falar sobre uma ferramenta que é bastante importante na política urbana municipal e nós iremos finalizar com a fala da Ana Paula e da Celina sobre os impactos do zoneamento urbano. Como exemplo disso, do que a colega falou, nós temos Nova York, que teve uma legislação pioneira em 1916, que introduziu inclusive o zoneamento urbano nos Estados Unidos. Esta resolução ela foi criada para lidar com problemas como superlotação, como insalubridade, falta de espaços abertos. E ela se viu também, segundo os historiadores, com inspiração para formas modernas de zoneamento no mundo, pois tenta equilibrar o crescimento da cidade com a qualidade de vida dos seus habitantes. Como o nome sugere, o zoneamento vai dividir a cidade em zonas, comercial, residencial e industrial. E dentro dessas zonas existem regras para as construções, como por exemplo, eles vão limitar a altura dos edifícios para que não haja bloqueio da luz solar e nem do vento. Em se tratando de zoneamento, a gente achou interessante trazer aqui a realidade do nosso município, que é amontada no Ceará. E é importante a gente perceber como esse município ele vem evoluindo dentro desse desenvolvimento urbano. E aí, em 1989, o tipo de zoneamento era misto, integrando áreas residenciais, comerciais e de lazer. A infraestrutura ela era claramente delimitada e a mobilidade ela ocorria predominantemente de forma de transporte individual. E a minha colega agora vai tratar da atualidade do município. Fazendo um comparativo de 1989 para 2024, algumas construções elas permanecem com a arquitetura original, porém, o nosso zoneamento está misto. Nós temos residencial e comercial ali junto, no centro, e também com relação à infraestrutura, as avenidas ganharam asfalto e algumas construções permaneceram iguais com relação às residências mais antigas, permaneceram com a mesma arquitetura. E sobre a mobilidade urbana, ela ganhou caráter individual e coletivo também. Hoje em dia nós temos maior presença de transportes coletivos. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, legislação municipal que estabelece regras e parâmetros do uso e ocupação do solo. E é através de sua regulamentação que a organização e desenvolvimento territorial possibilita uma urbanização com práticas sustentáveis, proporcionando o crescimento urbano, a preservação do meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida da população. Assim, é fundamental que todos os critérios de uso e ocupação do solo sejam exigidos e garantidos com documento, parte de escrita, tabelas como as devidas medidas e mapas explicativos.
localização do espaço das diversas zonas ou setores. Esse último, os setores, zonas e setores exigem critérios para construções de obras, propriedades, casas, prédios nos lotes ou agrupamentos. O primeiro descrito é a taxa de ocupação, percentual relacionado com a área de construção e a do lote. Também o coeficiente de aproveitamento multiplicado pela área do terreno define a arca máxima construída, a altura, dimensão vertical máxima da obra, recuo, distância mínima entre a fachada e as linhas de construções possíveis, afastamento, distância permitida entre a construção e as divisas laterais e de fundo do terreno, taxa de permeabilidade percentual de área do terreno que deve ser mantido permeável, livre de qualquer construção ou calçamento com taxa reduzida em casos de algo que contenha cheias, por exemplo, cisternas. E, por fim, a dimensão do lote, que é estabelecida para fins de parcelamento do solo e ocupação do lote, e indicada pela testada e área mínima. Em Amontada, o estudo da legislação de uso e ocupação do solo gerou a Lei de Estruturação Territorial Urbana e Desenvolvimento Social, econômico na área econômica e social. São planos que fazem parte do projeto diretor, mas com normas mais ativas e submetidas a visões técnicas e comunitárias, já que a legislação maior apresenta textos bem mais elaborados e técnicos, porém norteiam estudos e orientam a sua aplicação por área, como a da educação, da saúde, infraestrutura, planejamento urbano e projetos. Dessa forma, o desenvolvimento urbano legalizado, além de proteger o meio ambiente, constitui efeitos em áreas sociais, educacionais e econômicas, que são fundamentais para a melhoria de vida de todos os munícipes. Olá, aqui é Celina, integrante da equipe, e eu vou falar um pouquinho a respeito do capítulo 3, mais especificamente a respeito dos impactos do zoneamento no desenvolvimento urbano. A gente leu o capítulo 3, do autor Ling, e ele tem muitas críticas, à lei de uso e ocupação do solo. Dentre as principais críticas está a questão de segregação, no zoneamento urbano, utilizando o zoneamento de áreas residenciais e comerciais. O autor aborda que as zonas consideradas periféricas ficam desabastecidas de equipamentos, de comércio e serviços que obrigam que essas pessoas tenham que se deslocar até bairros, às vezes, muito distantes para serem atendidas. Ele fala que isso não acompanha as necessidades da sociedade e deveria ser revisto. Quando se impõem essas restrições, isso, na verdade, só engessa a sociedade, a cultura ali regional, que vai ter que buscar recursos em outras localidades. Então, gera áreas, na prática, isso faz com que gere áreas mais valorizadas e áreas mais desvalorizadas, ou que surja a informalidade, Outra questão que o Ling aborda é a respeito da exigência, Na visão dele, deveria haver a eliminação da exigência de afastamento e recuo obrigatório nas construções das edificações. O que isso geraria na prática? Geraria construções com padrão, às vezes, limítrofe, do passeio público. Ele apresenta que antigamente isso era muito comum, era necessário por conta da ausência de saneamento básico e que isso poderia evitar a transmissão de doenças, a questão de circulação do vento, questões aí que o urbanismo
auxilia na manutenção da saúde pública. E ele alega que atualmente, como a maioria das cidades já são providas de saneamento básico, seria desnecessário. É uma visão interessante, porém, talvez causasse em algumas grandes metrópoles uma sensação talvez de abafamento, um superaquecimento dos centros urbanos, né, dos centros comerciais por conta da falta de circulação do vento. Então, é uma crítica que ele apresenta, mas que não sabemos o que acarretaria, né? É isso. Oi, eu sou Ana Paula, vou dar continuidade comentando sobre o impacto do zoneamento no desenvolvimento urbano. Esse zoneamento é o planejamento das cidades, onde com esse planejamento a gente vai ter blocos diferenciados. A gente vai saber onde aquela cidade tem mais moradia, onde tem mais fábricas, e onde vai ter mais comércios, né? Ou seja, um planejamento. E com o decorrer desse planejamento, a gente pode observar dessas políticas de zoneamento, alguns autores mostram que teve que existir alguns ajustes, mesmo com todo o planejamento de onde eu vou morar, de onde eu trabalho, de onde eu posso estar consumindo, mesmo tendo essa política de planejamento, na grande maioria, quando se começa a prática esse planejamento, a gente vê a necessidade de alguns ajustes. A minha colega Celina falou já de alguns, né? E eu vou falar sobre a implementação e incentivo a fachada ativas em edifícios já construídos nesse zoneamento. Ou seja, a zona de consumir, às vezes, está muito distante onde eu moro. Aí está sendo, um dos ajustes está sendo as chamadas fachadas ativas. E o que são essas fachadas ativas? São lojas comerciais nas fachadas dos prédios, na calçada, naquele espaço onde era utilizado apenas para estacionamento, apenas para garagens. Hoje existe, né, o planejamento dessas fachadas ativas. Mas essas fachadas ativas, ela não é algo novo. Nas cidades verticais, como Tóquio, São Paulo e até mesmo Salvador, na região Nordeste, ela já existe há muito tempo. As fachadas ativas, elas oferecem uma melhor interface entre o espaço privado, que é onde as pessoas moram, e o público, que é a calçada. E quais as vantagens e desvantagens das fachadas ativas? As fachadas ativas, elas facilitam as compras diárias da população. Tipo, eu moro no prédio, posso acordar cedinho e descer e só comprar o pão para mim tomar café e subir novamente. Bem prático, eu não preciso ir até a zona comercial para encontrar uma padaria, eu vou ter no meu prédio. Também a questão de economia, eu vou economizar com combustível, com transporte público ou particular, para fazer alguma compra, porque eu tenho uma loja perto de onde eu moro. Por outro lado, dependendo do tipo de comércio que vai ter na fachada do meu prédio, isso pode ser uma desvantagem. Por quê? Porque se for uma lanchonete, um restaurante que usa som ao vivo, que vai até tarde da noite, ou se eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de circulação, e como já eu falei anteriormente, as fachadas ativas, elas tornam a fachada daquele prédio mais movimentado. E se eu não gostar desse movimento, se eu não gostar de pessoas estranhas próximo à minha residência, isso causa uma desvantagem. A fachada ativa ela causa um incentivo ao comércio local, impulsiona a economia e cria um ambiente mais agradável. Por quê?
porque eu posso ter uma praça, eu posso ter um cinema, né? E ainda tem a vantagem que eu posso morar e trabalhar no mesmo prédio. Isso são uma das mudanças que está tendo no planejamento do desenvolvimento, do planejamento do zoneamento urbano.